verdade? É isso mesmo. Nesse horário a gente estaria... Que horas são agora? A gente estaria se preparando para ir à igreja, participar do culto, ouvir mensagens, mas devido a esse momento que a gente está vivendo, estamos aqui fazendo também algo em comum, não é? Isso mesmo. Juntas para trazer uma mensagem para esse momento. Então, para que Deus venha atuar nesse momento, eu gostaria que você orasse com o nosso povo. Vamos então orar, né? Grande Deus, querido Pai, este momento é um momento que sonhamos há muito tempo viver. Momentos em que nos deparamos diante de nossos olhos, sinais da Tua breve volta. Ficamos felizes porque sabemos que o Senhor é fiel e há de cumprir as Suas promessas em breves dias. Portanto, abre o entendimento de cada um de nós para entendermos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Bem, a gente vai começar estudando o livro Eventos Finais. Eu não sei se você tem na sua casa, mas se você não tiver, é hora de adquirir. É um livro maravilhoso. Já li muitas vezes. Você, então, perdeu a conta, né, Lidiana? Ele é um livro que eu considero um livro de cabeceira, né? Que a gente precisa estar volta e meia, dando uma olhadinha, diante dos acontecimentos, diante de nós, a gente vai a ele e encontra ali respostas, vendo que o que está acontecendo está tudo descrito aqui na palavra do Senhor. E é claro que a gente lê o livro, mas a nossa base, a nossa fé está na palavra de Deus. E aí a gente chega à conclusão que Deus é fiel e não há discordância, né? A luz maior que a Bíblia, ela conduz. A luz menor conduz à luz maior, que é a própria palavra de Deus. Então, eu gostaria que você, então, aproveitasse esse momento e lesse um verso que servisse para este momento em que nós estamos vivendo, para que a gente pudesse encontrar conforto em nossos corações, porque é um momento que a gente precisa realmente sentir que Jesus está perto. Eu poderia ler muitos versos que nos chamam muita atenção, mas eu vou me deter no capítulo de Romanos, em que ele diz, Romanos 11, verso 13, gosto muito disso. Deixe-me colocar aqui, e que ele diz aqui, desculpe, 13 e 11, ele diz assim, e digo a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, a Bíblia aqui, você pode prosseguir com o trecho, nos chamando a atenção, mas ele diz que já é hora de a gente despertar. Esse despertamento vem, e Deus tem permitido determinados eventos para nos despertar mesmo, a gente perceber que estamos chegando no final de todas as coisas. O mundo tem nos envolvido com todas as suas atrações, distrações, né? E isso tem feito com que a gente perca de vista a eternidade. Né? A gente não pode perder de vista a eternidade. No capítulo 1, cujo título é A Última Crise da Terra, fala exatamente isso que você está dizendo. Que a gente tem que ficar atento, né? Despertado. Porque assim como a gente tem que acordar, o capítulo começa dizendo o seguinte: o tempo presente é de especial interesse para todas as pessoas. Governantes e estadistas, pessoas que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes, de todas as classes, estão atentos aos fatos que se desenrolam ao nosso redor. E hoje isso se torna mais forte do que nunca, não é? Uma coisa que sempre me chama a atenção neste capítulo e nesse primeiro trecho é exatamente que diz pessoas que não têm relação com a igreja, governantes, estadistas, e esse segundo parágrafo, no final desse primeiro parágrafo, diz que eles estão olhando o que há entre as nações, os acontecimentos, os fatos entre as nações, e eles estão examinando com intensidade cada elemento terrestre, cada coisa que está tomando uma posição, e eles têm percebido mesmo, seu conhecimento que nós temos aqui de algo tão vasto de conhecimento que a Bíblia e o Espírito de Profecia, eles estão entendendo que algo decisivo está para acontecer no mundo e que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. E então, olha, para que
a gente se situe nisso, né? Porque se o mundo secular está observando, está vendo que algo está acontecendo, como é que nós que professamos a fé que professamos podemos estar indiferentes a isso, né? Não tem nem como. Verdade. Inclusive, um fato curioso está lá na internet, você pode achar. Há um relógio do tempo dos cientistas. Sim. Há um relógio do tempo. E esse relógio do tempo, nesse ano, foi aumentado 3 minutos. E se observar, ele já está chegando à meia-noite. Isso são pessoas que não têm o conhecimento da verdade, apenas cientistas. E quando a gente vai para a Bíblia, Deus então diz em Hebreus capítulo 10, versículo 37 a 39, diz assim, ó, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Né? Aqui, continuando no capítulo, Mediana, diz o seguinte: devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus nos tome em seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. Esse acordar é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo falou em Romanos 12. Esse acordar é um despertar. Um despertar. Ora, nós somos um povo muito privilegiado. Muito. O cristão em si é privilegiado. Porque todo cristão, ele tem como base, como sua regra de fé, como seu guia, a Bíblia. Né? E nós, adventistas, além da Bíblia, nós temos o Espírito de Profecia. Deus utilizou, Deus revelou o futuro a profetas e temos uma profetisa que é a serva do Senhor, a senhora White. E os eventos que isso é reconhecido não só por nós adventistas, muitos estudiosos têm reconhecido através de livros como esse, a contribuição dela, né? A contribuição dela, porque fatos que ocorreram diante de nós, você vai aqui e vê que está compatível com o que tem acontecido. Esse capítulo 1, no finalzinho, diz assim, essa crise estupenda. O que é que nós estamos vivendo agora? Uma crise. E é estupenda, não pelo fato em si. O fato em si, a gente não vai entrar nos méritos dele, da sua gravidade. Temos visto os efeitos. Agora, não vamos estar no mérito da gravidade, não. Uma coisa é certa, ele tem tomado uma proporção, o que tem nos chamado a atenção é os efeitos colaterais, e dentro disso, não precisa ser grande estudioso para chegar à conclusão que as pessoas, se não estão trabalhando, elas não vão produzir. Se não produz, não tem como conseguir dinheiro. As pessoas que não estão trabalhando, elas estão em casa, elas vão passar necessidade de fome. Os caminhoneiros, e aí você vê, uma coisa vai puxando outra. E isso só vai trazer mais angústia, mais provações, e é exatamente o que o capítulo 1 está dizendo. E aquilo que você falou sobre a questão das pessoas se despertar, é porque algo como esse, que se olharmos para o estudo da palavra de Deus, Marta, não é tão grave, olhe bem, não estou minimizando o problema. Não é tão grave como coisas como Deus diz aqui na sua palavra. Terremotos, condições agitadas, rumores de guerra, calamidades por terra e mar. Essas coisas são ainda mais intensas do que isso que nós estamos vivenciando. E ainda não chegamos a esse momento. E isso já tem causado um efeito colateral tão danoso às pessoas. Só um minutinho aí. O que você está querendo dizer, o que eu entendi aqui, estamos vivendo um momento difícil, esse problema existe, tem efeitos grandes, a gente só vai ver com o tempo aonde isso vai nos levar. Verdade. Mas vem aí mais terremotos, inundações e mais coisas com muito mais potencialidade. O problema aí reside é que as pessoas elas não estão buscando o conhecimento da palavra de Deus para estarem psicologicamente preparadas, mas acima de tudo espiritualmente preparadas, porque muitas vão questionar de Deus, Senhor, por que essas coisas estão acontecendo? Sendo que se fossem buscar, principalmente nos livros de Daniel e Apocalipse, encontrariam lá dizendo exatamente que essas coisas iriam acontecer, quando iria acontecer, de que forma aconteceria e o que deveríamos fazer, como estarmos preparados para esse momento quando acontecesse.
Olha, você falou aqui e eu li esse trecho aqui, ó. Ergam as vigias agora a voz e deem a mensagem que há verdade presente para esse tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Então, nós estamos fazendo a coisa certa, porque aí está dizendo que os vigias, as pessoas que estão, você que tem família, se soubesse que sua casa seria invadida por um ladrão, não ficaria calado ou anunciaria seus vizinhos para que todos pudessem alertar. Deus nos deu acesso. Amós 3,7 diz que Deus não faria nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Aos profetas e aqueles. Isaías também 42 e 44 diz assim, olha, muitas coisas que eu predisse já aconteceram, agora outras virão, e antes que aconteça, eu vou dizer para vocês. Ora, se o próprio Deus diz que vai nos revelar, e se a gente entende o que Ele está revelando, então a gente não vai ser pego de surpresa, só vai ser pego de surpresa quem não devidamente estudar. E não é só estudar não, é você minuciar, a Bíblia diz assim, examinar as escrituras. Nada superficial, nada, profundo. Nada. Você acha que qualquer pessoa tem condição de entender as profecias? O que eu posso garantir é Deus revelará para todo aquele que tiver interesse. Primeiro, Deus está disposto a revelar seja o que for. Desde o indouto ao sábio não, ao que tem conhecimento, porque o sábio é aquele que tem o temor de Deus, né? Mas aquele que buscar o Senhor, você pode dizer, tem coisas que eu leio, mas eu não consigo gravar. Períodos. Se você clamar a Deus, buscar, e nós temos provas de pessoas que clamaram a Deus e Deus se revelou para elas, e Deus não diria que iria revelar se tivesse algum obstáculo para essas pessoas. O que está acontecendo hoje é que é pouco buscado, pouco entendido. E aí tem o verso que diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Midian, já que estamos falando sobre o livro de Daniel e Apocalipse, eu gostaria que você, rapidamente, né, para que a gente pudesse saber a importância de ler esses livros, lesse algum verso de Daniel, né, como algum de Apocalipse, que nos fizesse nos situar nesse momento que a gente está vivendo agora. De Daniel, particularmente, aqui os capítulos que são proféticos, não vou entrar em detalhes, Sim. mas eu amo muito esse trecho de Daniel, capítulo 12, não é? Capítulo 12. E eu vou juntá-lo com outro capítulo 12 também. Deixa eu abrir aqui em Daniel 12. E ele disse aqui que momentos difíceis virão. Sim. Esse agora é apenas um ensaio. Esse momento que a gente está passando é difícil e ele vai se agravar, Marta. Ele vai se agravar porque os efeitos disso A aí... gente já falou isso há pouco, né? Há pouco nós falamos. Eu só quero citar para dizer que momentos muito mais difíceis virão e que a Bíblia chama de tempo de angústia. Não vamos entrar em detalhes. E nem afirmar que esse já é o momento. A gente está dizendo que estamos vivendo uma angústia. Um momento de angústia e que vai, nesse momento de angústia, irá acontecimentos, Marta, que a Bíblia em Lucas 21 diz que os homens desmaiarão Sim. pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Então não pode ser uma coisa simplória não, porque se diz que os homens vão desmaiar só nessa expectativa do que vai acontecer, então não é coisa simplória. E aí a Bíblia que diz em Daniel 12:1 diz que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia nunca houve. Mas quando diz que vai haver esses momentos difíceis, antes ele disse, Miguel, o grande príncipe, o general do povo de Deus, ele vai se levantar, vai se erguer e ele vai defender o seu povo. A conclusão que nós chegamos Sim. é que Deus tem um povo aqui nessa terra, que muitos acontecimentos ele vai estar aqui, mas aqueles que buscarem fazer a vontade de Deus, buscar entender o momento que está vivendo e nesse momento não temer, mas confiar e depositar sua vida totalmente nas mãos de Deus, fazendo uma reconciliação com Deus, um momento de entrega total, Sim. Deus vai proteger o seu povo.
Porque o outro capítulo que você falou, citando também esses dois livros, um outro capítulo que me chama a atenção também é do capítulo 12, agora do livro do Apocalipse. Interessante, né? 12 e 12. E esses dois capítulos têm uma coisa em comum. Ele apresenta, os dois capítulos que apresenta Jesus como Miguel. Maravilha. É os dois capítulos que apresentam Miguel. Não estou para gente fazer agora, né? Não. Para mostrar que mas Miguel o que eu quero não mostrar, é um anjo, não é um anjo, mas é o próprio Jesus. Jesus. Mas eu vou só fazer ressalva, porque ele se apresenta como Miguel. É o momento que Jesus apresenta como general, como está à frente de uma batalha. Porque há uma batalha, estamos vendo um grande conflito, essas crises, essas coisas que vivenciamos, é porque estamos vivendo uma grande conflito. Mas aqui em Apocalipse 12, ele nos chama a atenção, já que você falou para mim citar um verso de um verso do outro. O verso que me chama a atenção, sendo que o verso 7 diz que Miguel se trata de Jesus, da peleja que houve no céu, mas o capítulo 12 e o versículo também 12, diz que os céus estão festejando, porque está chegando um momento, diz assim, por isso festejar os céus e vós que neles habitais, ai da terra do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo resta. Certo. O que esse verso está querendo dizer? Os céus já estão se alegrando porque está chegando o momento da nossa libertação. E do fim do mal, né? Do fim do mal. O inimigo, por sua vez, aqui diz que ai da terra e do mar, porque ele está fazendo um arraso neste planeta, que ele hoje é o príncipe. O próprio Jesus diz que ele é o príncipe desse mundo e que o mundo jaz no mar. E ele está fazendo isso porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E aí a Bíblia termina o verso dizendo que ele sabe pouco tempo lhe resta. Agora, o que nos chama a atenção? O diabo, que é o causador de todos esses danos, que é a pessoa, o ser que está por trás desse grande conflito, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Aí voltamos ao primeiro verso. O primeiro verso diz que nós devemos acordar do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que trata-se de tempo. cremos. Trata-se de tempo, né? Estamos vivendo num tempo, é hora de acordar. Agora nós estamos dormindo, fazemos parte desse conflito. O inimigo sabe pouco tempo lhe resta, mas Jesus está trabalhando para defender o seu povo. E o despertar. povo que não está dormindo, que quer despertar, que quer vivenciar esse momento, apegado e sabendo que o Deus Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo, o grande general, estará para defender o seu povo. Amém. A Bíblia fala em Mateus que... Mateus, não é? Que conta a história das virgens, não é? Sim, Mateus, capítulo 25, exatamente. Então, em Mateus, ali conta a história das 10 virgens, e a gente sabe que está se referindo, essas 10 virgens se referem ao povo de Deus. Ao povo de Deus. Porque as 10 estavam indo para esse casamento. Interessante que todas têm as mesmas características. Sim, Se elas observar, foram né? convidadas para o casamento, elas tinham uma lâmpada, Todas as duas e tinham. essa lâmpada estava acesa, mas as 10 dormiram. Não As foram só 10 5 que dormiram. dormiram. Não, né? as 10 dormiram. 10 dormiram. 5. Quando as 10 acordaram ao ouvir que o noivo Estava se aproximando, 5 perceberam que não havia azeite. E a gente sabe que Porque significa levou o azeite só o necessário. para aquele momento. Não esperava que demoraria um pouco mais. Certo. E as 5 que nós chamamos das 5 prudentes, elas têm o azeite, por isso quando despertam, elas podem acompanhar o noivo. Porque elas tinham o dentro da vasilha e tinham o extra, o a mais. O que queremos dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, é que nós podemos ter dormido até então, Sim. né? Quando a gente olha a vida da gente, a gente percebe que não lemos o suficiente, não oramos o suficiente, não pregamos o suficiente. Quando acontece uma coisa dessa, a gente fica com o coração assim estremecido, apreensivo, dizendo, meu Deus, e se for o fim? Será que eu estou pronto? Mas o Senhor está dizendo que você, nesse momento, precisa levantar, E outra, erguer e ter uma atitude. É isso, essa parte que eu quero dizer. Deus nos chama para termos uma atitude diante disso. Ficar um pouco abalado é natural do ser humano. sim. Mas não podemos perder a confiança em quem está no comando, o nosso general, que é Jesus Cristo, Miguel. Por quê? Porque temos que ter uma atitude. Erguer a nossa cabeça, porque com alegria, Lucas fala, ele começa o verso falando que homens desmaiarão de terror, mas adiante, passando 2 versos, se eu não me engano, ele diz o seguinte,
Verso 28. Aí ele diz o seguinte, mas ao acontecer essas coisas, erga a vossa cabeça, que a vossa redenção se aproxima. Então quem vai desmaiar, desmaiar, olha, fala assim, exultai. E ele vai falar, o que é exultar? É se alegrar. É você olhar que a sua redenção está perto. Então, Deus está nos chamando, Marta, para ter uma atitude de alegria. Não de medo, não de favor, mas de alegria. Porque o que Deus está preparando está agora mais perto de nós. As virgens que eu me referi, aquelas 5 que dormiram e acordaram e não tinham azeite, não tinha mais tempo para comprar o azeite. Mas nós que estávamos dormindo, podemos ter a certeza que ainda há tempo. Ainda há tempo de colocar o azeite em reserva, é isso que eu quero dizer. Todos nós em algum momento dormimos. Mas agora, enquanto a graça, enquanto o tempo da graça, enquanto a porta está aberta, é hora de a gente levantar, buscar a palavra, isso, ler Apocalipse, ler Daniel, buscar livros como esse e enchermos desse azeite, para que então, quando ouvirmos que o noivo está se aproximando, que está chegando, que o noivo chegou, nós possamos estar entre os convidados e entrarmos. Interessante é que às vezes as pessoas têm dificuldade de separar o tempo para Deus. Na realidade, elas pegam do que sobra e deixam para Deus. Como encher o azeite de transbordar quando você deu a mais? Se você, muitas vezes, muitos estão apenas dando a Deus o que sobra. Nosso estímulo nessa noite, Marta, é que as pessoas separem um tempo para Deus. E por que elas dão o tempo que sobra? Porque muitas vezes está tão sobrecarregada. Inclusive, Lucas, no próprio capítulo 21, ele diz assim, cuidado pela sobrecarga do mundo, ou dos cuidados da vida. Coloca na mesma classe de quem bebe, de quem vive uma vida e tudo mais. Mas o que Deus está querendo nos chamar a atenção é que, diante do que nós estamos vivendo agora, olha só, as pessoas não têm tido tempo para buscar a palavra de Deus, têm dado a Deus, quando muito dá, um pouquinho. Sabe o que acontece? Agora vem uma crise como essa, cadê o trabalho? Teve que parar. Cadê o estudo? A faculdade, tudo parou. E tudo está parado e você não tem o que fazer. Mas olha que interessante. Tudo parou, mas você pode aproveitar esse momento para fortalecer a sua fé. E uma das virtudes. Essa é a chance que a gente está tendo. Mas lá adiante pode acontecer algo semelhante, que não vai acontecer, pior vai acontecer, e que você não tenha condição mais de fazer o que a gente está fazendo aqui. Pregar e abrir a palavra. Então agora é a hora. E o que vai acontecer vai tirar do nosso mundo, porque essa crise veio e muitos estão clausurados em casa. Isolados. Mas estamos dentro do nosso conforto, no nosso sofá, com a nossa televisão, com acesso à internet. Mas virão situações aí que vai ser tirado do nosso conforto, tirado da comodidade, tirado da nossa zona de conforto. E nós precisamos nos preparar agora exatamente para esse momento em que só teremos mesmo o Deus Todo-Poderoso do nosso lado. Agora, se não confiarmos agora, como confiaremos no momento que viveremos nesse momento? Midian, a gente está encerrando esse encontro, que para mim está sendo uma bênção, né? E eu gostaria que você, um verso, né? Algo que possa consolar o coração daqueles que estão aflitos, daqueles que estão enfrentando esse momento com muita apreensão. É um momento difícil para todo mundo, para quem está preparado, lendo a Bíblia, para quem não está lendo, é para todo mundo, porque a gente nunca enfrentou. Olha, nós estamos nossa família já está na 4ª geração de adventistas, né? Sim. Porque nossos avós eram adventistas, morreram na fé, nossos pais são, nós somos e nossos filhos são. Então já temos 4 gerações. Nós somos a 3ª geração. E em todo esse tempo, nunca tínhamos presenciado algo como estamos vendo agora, né? Nunca nossa igreja teve que fechar por conta de qualquer coisa desse tipo. Mas, apesar de vermos essa situação e percebermos que ela é diferente, é estranha e nos entristece, nos deixa apreensivos, nós temos que nos apegar à esperança. E eu quero que você diga palavras de esperança para essas pessoas que estão conosco agora. Isso. Eu quero finalizar dizendo que meu coração se enche de alegria. Como você falou,
já estamos na 4ª geração de adventistas. E isso é o que a gente vivenciou toda a nossa vida, né? Meu pai sempre falando de que Jesus voltaria e tudo que estamos vivenciando. Então, é com alegria, mesmo apreensivos, mas com alegria que presenciando esse momento e assim, sentindo como fosse um privilégio. E as palavras que eu gostaria de compartilhar, que possa dar a cada um a certeza de que temos um Deus que tem cuidado de nós e vai continuar nos cuidando, está num trecho que eu acabei de ler há pouco, mas eu quero antecipar, que é sempre busque esse trecho que vai lhe dar muita confiança e esperança. Hebreus capítulo 10, verso 35 em diante. Me chama a atenção esse verso, porque ele diz, por favor, estamos vivendo uma crise. É como se o apóstolo Paulo fosse inspirado pelo Senhor e disse assim, vocês estão vivendo essa crise, por favor, não abandonem para o nosso momento. Inspirado para o nosso momento. Sim, boa correção. Ele diz assim, por favor, não abandonem a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Esse é um momento em que muitos que não estão com essa base firme podem querer abandonar a confiança no Senhor. Até culpar o Senhor, né? Aqui o apóstolo Paulo diz, não abandonem, ela vai ter um grande galardão. Com efeito, temos uma necessidade agora grande de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, nós venhamos a alcançar a promessa. Que promessa? A promessa que João fez lá, São João 14, de 1 a 3, que eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Cristo, né? Aí, o verso 37 vem, um verso maravilhoso que diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E vem o verso. Mas o verso agora nos chama a atenção por uma parte. Todavia o meu justo viverá pela fé. Talvez, irmãos, esse é o momento em que precisamos mais exercer a fé. Esse é o momento de prática da fé. Porque a fé, o próximo capítulo diz, é baseado naquilo que a gente não vê. Mas confiar, desenvolver. Ela disse, o meu justo viverá pela fé. E esse verso é tão importante que ele é repetido na Bíblia 3 vezes, não é? Ele está aqui em Hebreus, ele é em Romano e lá em Abacuque. O justo viverá pela fé. É porque Deus sabe que nós que vivemos esses últimos momentos precisamos viver pela fé, pela confiança de que Deus está no controle. Podemos olhar para tudo ao redor e ver tudo fora de ordem, vermos pessoas adoecendo, morrendo, pessoas amedrontadas em suas casas, o mercado como diz a música, o mercado vazio, né? As ruas vazias, mas a gente mantém a nossa fé não no que estamos vendo, mas no Deus que nós cremos. Por isso que o justo vai ver pela fé. Ele vai ver tudo difícil, mas ele sabe em quem ele crê. Coríntios diz que nós não devemos atentar para o que vê, porque o que se vê dura apenas um pouco, mas o que não se vê dura para sempre. Então devemos colocar nossa confiança em Deus, nunca, jamais abandonar em momento nenhum. E se não formos fiéis nessas pequenas coisas, não seremos nas grandes. E concluo dizendo, Jesus está voltando. Essa é a maior certeza que nós temos. A Bíblia está recheada de mensagens de promessas. Se você procurar aqui, você encontra uma atrás da outra, Jesus dizendo, virei outra vez, eu não vou demorar. E todas as promessas da volta de Jesus com uma palavra assim, de brevidade, veio sem demora. Dentro de pouco tempo, já ouço os passos de um Deus que se aproxima. Então, é sempre um incentivo a nós. Então, em breves dias, não estaremos mais nesse mundo. Louvado seja Deus. Amém. Estaremos vivendo a eternidade com Cristo. Irmãos queridos, imagine só um dia poder estar face a face com Jesus, abraçá-lo, sentir o seu cheiro, sentir o seu afago, sentir que valeu a pena todas as renúncias, o sacrifício, tudo para estar naquele momento. E concluiremos com o que a serva do Senhor falou. Ela diz assim, olharemos para trás e veremos que não foi nada o que vivenciamos aqui, pelas glórias que estará os nossos olhos contemplando. Ruas de ouro, mas isso não é o mais importante. Estar vivendo a eternidade com Jesus é o que mais vai compensar. Aqui eu vou encerrar com um trecho aqui
de um dos capítulos, é o capítulo 5, tem um trecho assim muito importante. Diz o seguinte: se não encontramos prazer agora na contemplação das coisas celestiais, se não temos interesse em buscar o conhecimento de Deus, deleite algum em deter os olhos no caráter de Cristo, se a santidade não tem a menor atração para nós, podemos então estar certos de que é vã nossa esperança do céu. A perfeita conformidade com a vontade de Deus é o elevado objetivo de que deve estar sempre diante do cristão. Terá prazer de falar acerca de Deus, de Jesus, do lar puro e bem-aventurado que Cristo preparou para os que o amam. O meditar nesses temas, quando o Espírito se deleita nas benditas promessas de Deus, é representado pelo apóstolo como provar as virtudes do século futuro. Se hoje estivermos em paz com Deus, estaremos preparados para receber a Cristo, se vier hoje. Então, a gente encerra esse momento com bastante alegria e convidamos os nossos irmãos queridos para nos unirmos em oração, pedindo a Deus que nos abençoe para essa nova semana que para nós é desconhecida, né? Mas que com certeza em cada dia Deus vai estar conosco. Amém. Ele vai nos dar forças. Fechemos nossos olhos. Senhor, muito obrigado por esse momento. Nós somos falhos e pecadores, mas estivemos aqui juntos com um desejo muito grande de falar essa verdade, a verdade presente para os nossos irmãos. Que eles possam ter recebido em seus corações e que possamos ter uma semana na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Nos siga em nossas redes sociais e nos próximos cultos, horários de culto, teremos uma programação especial para você. Até breve.